Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil, professor de Educação Física, doutor em Ciências da Saúde, autor de 2 best-sellers traduzidos para inglês e espanhol e também pesquisador, um dos maiores pesquisadores do mundo na área de treinamento de força, com mais de 200 artigos científicos publicados. Gente, eu fiz um desafio, pra galera adivinhar onde eu estou e realmente a galera não está adivinhando. Quem acertar onde eu estou, eu mudei de hotel, mas eu não mudei de país. Então, quem acertar vai ganhar um livro de emagrecimento. E olha, eu já começo com 2 recados. Muitas pessoas chutaram que eu estava na Itália, porque eu amo a Itália. E aí o primeiro recado já é para você, porque de 20 a 40% dos brasileiros podem obter a cidadania italiana e esse é o meu caso. Infelizmente, nesse momento, eu não estou na Itália, mas eu estou correndo atrás da minha cidadania italiana com o Geração Italiana. E se vocês quiserem também ver se vocês têm essa possibilidade, olha o seu sobrenome, tem um gentil alguma coisa, eu vou deixar o link deles tanto no card quanto na descrição do vídeo. E eles dividem em 10 vezes e eles fazem todo o processo sem burocracia. Eu dividi o meu em 10 vezes no cartão e quanto mais pessoas da sua família você juntar, mais barato o valor sai por cabeça. Pô, olha que maravilha! Você consegue visitar qualquer país da Europa e mais de 100 países do mundo sem necessidade de visto, de passar por fila de imigração. É uma coisa maravilhosa. E vai por mim, o negócio é muito mais barato do que você imagina. Então corre no Geração Italiana. A segunda coisa é que se você puder se tornar membro do meu canal para apoiar o meu trabalho, eu ficarei imensamente grato. Se não fizer falta para você, você vai começar pagando R$ 7,99 e como retribuição eu te daria acesso a conteúdos exclusivos e deixaria um símbolo do lado do seu nome. Assim, toda vez que você fizer uma pergunta ou postar um comentário, você terá minha atenção especial. Hoje a gente vai falar sobre uma máquina e sobre um tipo de treino, sobre o que vale a pena, o que não vale a pena, as análises e as reflexões que a gente vai fazer na hora de selecionar exercícios, ou mesmo que máquina você vai fazer, e se você for um empresário, o dono de uma academia, que máquina você vai comprar. No caso, seria uma máquina de elevação pélvica. E eu queria postar o vídeo, São vários vídeos que eu vou postar, mas esse primeiro foi o que se tornou viral, mais recentemente aí nas redes sociais. Vocês adoram me mandar essas coisas. Então, olha, vocês já testaram este novo aparelho de elevação pélvica em pé que o professor Matheus está me apresentando hoje? O movimento é simples, mas poderoso. Então, ele é para simular uma elevação pélvica em pé, glúteos máximos, além de recrutar músculos posteriores da coxa, garantindo ali bastante estabilidade e força. Este aparelho de é meio que uma umbigada, só que também parece um pouco aquela máquina infeliz do Sissy Squat, em alguns sentidos. Mas a proposta dela é simular uma elevação pélvica em pé. Agora, a menininha fazendo, no seu treino e sinta a diferença. Ficou feio esse ângulo, Se eu filme uma mulher nesse ângulo, ela vai ficar pé da vida comigo. A mulher pode até ser bonita, que ela fica parecendo uma pamonha, quando filma por esse ângulo aí. Então, vamos fazer uma análise de custo-benefício baseada em evidências científicas e também com muito fundamentação teórica, fundamentação em biomecânica, fundamentação em anatomia, tá? Outra coisa que eu quero falar antes da gente prosseguir pro vídeo, me desculpa, um monte de coisa para falar, tô falando de sorteio, falando de cidadania italiana, falando para vocês se tornar membro, mas assim, é só mais uma coisinha, que você também pode assinar o Nerdflix. Ao longo do vídeo eu vou deixar vários vídeos com links direto para aulas do Nerdflix, onde você pode aprender mais sobre o tema. Ele custa R$ 34,90 e se você está na dúvida se vale a pena ou se não vale a pena, eu só quero que você olhe esse depoimento. Olha que depoimento bacana, olha. Gostaria de agradecer pelo material. É realmente incrível. Eu não aprenderia tanto assim em lugar nenhum. Obrigado por disponibilizar isso tudo praticamente de graça. Cara, é coisa que você não aprende na faculdade. É coisa que você não aprende em lugar nenhum, de verdade. Pô, mais de 300 aulas com um dos maiores especialistas do mundo, pagando cerca de R$1 por dia, é muita coisa quase de graça, Então eu aguardo vocês no Nerdflix também. Deixe o seu like no vídeo, coloque para seguir o canal e ative as notificações, porque assim toda vez que eu postar algo, você será avisado por aqui. Segue a vinheta e vamos analisar esse exercício e essa máquina. Então, vamos lá. A elevação pélvica, ela se tornou extremamente popular porque um gringo, que é um abusador,
né, um abusador, não vou falar a palavra que talvez dê problema, mas isso mesmo, né, esse cara que gosta de sair por aí fazendo coisas erradas com mulheres, um baita de um mau caráter, ele resolveu se intitular o maior entendedor do mundo de glúteo, né, o senhor bunda. Convenhamos que é até algo meio engraçado, né, um cara que é abusador, que tem um histórico terrível de abuso com mulheres, ele quer se intitular o maior especialista do mundo em glúteo. Ele criou até um laboratório de glúteo. Eu explico muito bem a história, os bastidores, nesse vídeo aqui. O cara fez um doutorado com 2 pessoas, fraudou uns dados e se tornou querido no Brasil. Caraca, brasileiro é meio bizarro, né? E sabe por que esse cara se tornou querido no Brasil? Porque ele atacou um brasileiro, um dos maiores especialistas do mundo, no caso eu, que eu me posicionei, nem sabia quem era o cara. E aí, né, um especialista é atacado por um farsante e adivinha? Os brasileiros batem palma pro farsante. É muito louco, né? Por isso eu tô pegando minha cidadania italiana. Porque, cara, às vezes a gente tem um problema muito sério, muito sério. Agora, se funciona ou não, eu vou discutir ao longo desse vídeo, tá? Agora, a elevação pélvica, ela tinha problemas de segurança, porque era complicado posicionar a barra, o seu corpo não foi feito para receber cargas transversais em relação à coluna. Além disso, né, você coloca uma carga muito grande em cima de fêmur, em cima de regiões que podem se lesionar. Tem até um vídeo em que eu falo sobre uma questão muito grave, lesões graves que acontecem na elevação pélvica. Esse vídeo do criminoso estarão no card. E aí você pensa assim, cara, as pessoas estão apaixonadas, são fanzocas de criminosos e elas querem fazer elevação pélvica de qualquer jeito. Mas tem gente se machucando, muito feio, colocando uma barra cheia de peso. E aí o que eles pensaram? Vamos arrumar um jeito de fazer e de quebra. Vamos ganhar um dinheirinho com uma máquina meio maluca. Vamos arrumar um jeito de engabelar trouxa. Isso é a lógica do mercado, né? A pessoa identifica que muita gente quer algo, independente desse algo ser útil ou não ser, vamos lá e vende, velho. Identifica um problema e vende a solução. Tem um monte de gente na academia fazendo elevação pélvica. Tem gente reclamando de lesão, de falta de praticidade, de encher de peso. Então o que a gente faz? A gente cria uma máquina para esses trouxas. E aí veio essa máquina. O que a gente precisa fazer agora? Entender o custo-benefício dessa máquina. Mas a gente vai entender o custo-benefício nessa ordem. Primeiro o custo e depois o benefício. Primeira coisa, esse aí é o ligamento cruzado anterior. O que você está vendo? Você está vendo lá, né? O seu joelho de frente, aí eu estou vendo um ligamento assim e o ligamento assim. O da frente, que está à frente na tíbia, ele está conectado na frente da tíbia, é o ligamento cruzado anterior. E o outro é o ligamento cruzado posterior. Então ele serve para estabilizar o seu joelho, fazendo o quê? Evitando que a sua tíbia vá para frente. Deixa eu mostrar esse vídeo, né? Esse vídeo aqui é bacana, deixa eu dar o play nele aqui. Então você tá vendo lá, vamos ver por trás, né? O joelho, tem o gastrocnêmio, tem tudo. Se eu tô vendo por trás, quem eu vou ver primeiro, eu vou ver o posterior. Agora vendo pela frente, eu vejo primeiro o anterior. Então agora eu tô vendo o ligamento cruzado posterior, tá? E na frente dele, quem está lá é o anterior, que está meio amarelinho. Então, tá vendo o que ele faz? Você está mexendo a sua tíbia e ele está segurando para a sua tíbia não ir para frente. Se você empurra, ele vai segurar essa tensão. Então essa é a função do seu ligamento cruzado anterior. Só que é óbvio que, se a pressão for exagerada, ele pode ser hiperestendido e até arrebentar. Essa máquina faz exatamente o que a gente não quer. Ela empurra a sua tíbia para frente e o seu corpo para trás, que é justamente o mecanismo de lesão. Então vamos dar uma olhada nessa máquina, né? Primeiro, deixa eu colocar essa mocinha aqui, com essa, não sei se é verde, o que é. Então você vê, ó, ela está colocando a perna na frente da máquina. Então a tíbia dela está sendo empurrada para frente. E onde está essa almofadinha? Na coxa. Então durante esse movimento, a tíbia dela está indo para frente e o que está indo para trás é o fêmur. Lá no joelho dela tem o ligamento cruzado anterior que está sofrendo uma tensão danada. Vamos ver outra mocinha fazendo. E aqui, nessa mocinha de preto, ó, dá para perceber bem. Esse apoio na parte de trás, agora tem várias mocinhas na verdade, né? O apoio na parte de trás ali da perna e o apoio na frente no fêmur. Então esse é o mecanismo clássico de lesão. Ah, Paulo, mas
Por que você está falando isso? E na elevação pélvica no solo, isso não acontece. Isso acontece, mas acontece um pouco menos. Por quê? Vamos olhar a elevação pélvica tradicional. O que você está vendo? A pessoa está com o pé apoiado no chão. Então repara que a maior parte do tempo eu tenho um vetor de força que ele é paralelo à tíbia. E por ser paralelo à tíbia, não há uma grande força empurrando a sua tíbia para frente e o seu fêmur para trás. Paulo, mas tem um pouquinho sim, né? Porque a carga ali vai criar um vetor que vai jogar o meu fêmur para baixo e quando em alguma fase a minha tíbia vai... Ok, mas o vetor de força ele não é tão exagerado, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter um problema sério. Que criando essa tíbia sendo empurrada para frente, o fêmur sendo empurrado para trás, eu crio exatamente o mecanismo de lesão do LCA, que é o que aconteceu com essa fofinha aqui. Olha lá, olha o problema. Ela está descendo, o que vai acontecer agora? Pum! Olha isso, olha o close, ó. Ó. Pum! A tíbia lá para frente, vocês viram? Cara, olha só, de novo. Olha, é isso. Caraca, Paulo, e agora? O que vai acontecer com essa menina? Bem, daí tem várias coisas que podem acontecer. Uma pessoa que sofreu essa ruptura, ela vai ter o joelho instável pro resto da vida. Ah, mas se eu fizer um fortalecimento muscular sem passar com cirurgia, você ajuda. Mas, por exemplo, o tempo que o músculo leva para contrair e estabilizar o joelho pode não ser o suficiente para algumas atividades, tipo mudança de direção, jogar um futebol, amortecer quedas de saltos, coisas do tipo. Então a pessoa vai ter uma limitação o resto da vida. Ou ela pode passar por uma cirurgia para colocar um novo ligamento. E se ela passar por uma cirurgia, são vários meses para ela se recuperar e ela vai precisar de uma ótima reabilitação, porque tem muita estatística mostrando que pessoas que fazem cirurgia do LCA não voltam a ter a mesma aptidão de antes e elas têm várias lesões. Olhem no Nerdflix as aulas sobre joelho. Eu vou deixar o link no card que vai direto para a aula sobre joelho. Caramba, Paulo. Então o custo dessa máquina de elevação pélvica em pé é altíssimo. É altíssimo. É muito alto. Você está se expondo a um risco absurdamente alto de você torar o seu ligamento cruzado anterior. Ai, Paulo, mas um monte de gente faz e não arrebenta. Mas uma hora vai. Uma hora vai. Se você for besto bastante para continuar fazendo, uma hora vai. Beleza. Então, o custo a gente viu. E os benefícios? Bem, tem um estudo do nosso grupo que comparou a hipertrofia gerada pela elevação pélvica e a hipertrofia gerada pelo agachamento, em vários músculos, mas no glúteo. Sabe o que o nosso estudo viu? O nosso estudo viu que o resultado que o agachamento dá de hipertrofia no glúteo é 3 vezes maior do que a elevação pélvica dá. Calma lá. Então, eu estou falando de uma adaptação para você fazer um exercício que te expõe a um risco absurdo de lesão e te dá um resultado 3 vezes menor do que o agachamento. É isso aí. Por que isso acontece? Porque a elevação pélvica trabalha com pouca amplitude, ela trabalha numa posição encurtada. Ah, mas quais os exercícios que me dariam trabalho em maior amplitude numa posição em uma posição mais alongada? Agachamento, leg press, terra a fundo. Sem contar que esses movimentos de cadeia cinética fechada, né, agachamento, leg press a fundo, você não tem tensão no LCA, principalmente nas maiores amplitudes. Então são exercícios que te dão um resultado muito maior, de uma maneira muito mais segura. Agora, o que vai acontecer? Tem estudo sobre isso, tem fundamentação teórica, mas o que um picareta faz quando alguém descobre ou alguém revela que ele está fazendo mentira? Cara, ele ataca. E foi aí que veio a raiva contra mim, de muita gente que vai defender a elevação pélvica porque quer defender um abusador. Simplesmente, eu provei que essa galera estava mentindo. E aí, né, eles começaram a me atacar disso, aquilo, e não estava colando. Sabe o que os caras fizeram? Eles pagaram aproximadamente R$500 milhão para as pessoas fazerem análises e fazerem um estudo para dizer que elevação pélvica era boa. Eu explico toda a história nessa aula do Nerdflix. Cara, mas ainda assim, manipulando tudo, arredondando tudo e pagando quase R$500 milhão para a conclusão sair do jeito que eles queriam, os caras conseguiram fazer a elevação pélvica empatar com o agachamento. Mas como empatar? Empatar com um agachamento mal feito, que era sem amplitude, sem técnica. Então, mesmo fraudando o estudo de tudo quanto é jeito, a elevação pélvica empatou com um agachamento ruim. Ruim, não é nem um agachamento bom. Então você vê assim, caramba, o custo é absurdamente alto. E o benefício, ele é limitadíssimo. Resumo da história, essa máquina é um lixo.
ela deveria ser jogada fora. Ninguém deveria considerar em comprar uma bosta dessa para uma academia. E se você tem a infelicidade da sua academia ter, passe longe dela. Vai fazer um agachamento, vai fazer um leg press, vai fazer alguma coisa. Qualquer profissional deveria saber disso, porque é algo básico, sabe? Quando eu fiz educação física, no meu primeiro semestre a gente estudou anatomia. A gente tinha lá as peças, os cadáveres, via o ligamento cruzado, via como é que ele rompia e dizia, eu que não sou idiota de me submeter a isso. Mas, cara, como é que um professor de educação física não sabe? Os caras não estão estudando anatomia, não? Gente, e além disso, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado. Como é que o músculo é estimulado? Cara, em maiores amplitudes, com maiores tensões, o exercício não tem nada disso. Aí vem a galera, mas por que desenvolvem essas máquinas? Ué, porque eles contam com a burrice das pessoas. Existe um monte de coisa inútil, né? Todo dia sai de casa um malandro e um otário. Quando eles se encontram, dá negócio. Sabe, eles se encontram na internet, se encontram de rua. Eu poderia listar aqui para vocês uma infinidade de coisas inúteis. Eu duvido que você nunca comprou numa internet, pela televisão, uma coisa inútil que estava lá fazendo a propaganda. Oh, isso aqui vai resolver seus problemas. Você compra aí que você vê que é a porcaria, não presta para nada, não tem praticidade nenhuma. Então, assim, isso é mercadológico? Tem um monte de coisa ruim sendo vendida. Agora, o problema é que quando o profissional é tão ruim ao ponto de reforçar essas bostas, aí lascou. Musculação é baseada em conhecimento muito consolidado. A nossa anatomia, né, ela tem dezenas de milhares de anos. Então tem dezenas de milhares de anos que o nosso corpo faz a mesma coisa, os mesmos movimentos, os músculos, os ligamentos são postos no mesmo lugar. Não tem o que inventar, não tem nada novo de movimento. Você tem que pegar aquilo que o seu corpo foi construído para fazer e fazer. Faz com uma técnica boa, vai progredindo em intensidade e é assim que o resultado virá. Entendeu, gente? E ó, último recado de hoje, né? Quero ver quem vai, os dois últimos, quem vai acertar a cidade e o país em que eu estou, vai ganhar um livro de emagrecimento. O primeiro que acertar, eu ia sortear entre os acertadores, né? Mas ninguém está acertando, então o primeiro que acertar eu vou mandar. E mais uma, a minha pós-graduação está com Black Friday. É um desconto muito bacana. Eu vou deixar o link do site da minha pós-graduação no card e também na descrição do vídeo. Você não vai comprar pelo link. Você vai entrar no link, vai mandar uma mensagem no WhatsApp e vai falar, olha, o Paulo falou que tem uma promoção de Black Friday da pós. E aí a galera vai te mandar um valor muito diferenciado. Se não der certo pelo site, vocês podem me mandar um direct. É uma pós-graduação online. São aulas gravadas com módulos de 20 a 40 minutos para você assistir dentro da sua rotina. Não tem TCC, então você termina o módulo, faz a prova e vai passando. E são 480 horas de conteúdo. É considerada a melhor pós-graduação do mundo sobre prescrição de treino. E agora aproveita o Black Friday, que está com um desconto especialíssimo, que já está acabando. Beleza? Pegue álcool, pegue fósforo, faça uma grande fogueira com essa máquina, continue estudando e eu quero ver vocês nas próximas.